enorme satisfação que nós começamos esse novo projeto, né? Durante muito tempo eu tenho passado um pouco quieto, né? Vocês que me acompanham, vocês que estão na rede social comigo há um pouco mais de tempo sabem que eu tenho, desde que eu cheguei em Brasília, tentado buscar compreender muitas coisas e eu passei um tempo meio que no anonimato, fazendo outras coisas, aparecendo esporadicamente. No entanto, eu tenho entendido que a necessidade de uma demonstração, né? Eu acredito que nesse momento eu preciso fazer com que tudo aquilo que eu tenho vivido, eu tenho provado em Deus e eu tenho conhecido em Deus, precisa ser externado. Justamente porque a minha defesa tem sido, nesse período, justamente a educação, o aprendizado. Para isso, eu quero fazer com que você seja introduzido um pouco nesse processo meu até chegar aqui, para que você consiga entender aquilo que Deus tem feito na minha vida. Assim que eu me converti, eu costumo dizer isso, uma das minhas orações mais específicas foi que Deus tocasse na minha mente. Por conta de tudo que eu vivi, toda a realidade e tal, eu tinha dificuldade de ler e entender e aprender também por conta da educação muito falha que nós temos e que eu tive. Parei de estudar na 8ª série do ensino fundamental e entrei no ensino médio no primeiro ano e fiz 2 vezes o primeiro ano, mas acabei não dando continuidade justamente por conta dos conflitos que eu entrei com 15, 16 anos. E fui passando todo o meu período de desenvolvimento até os 27 anos, a idade que eu me converti. Eu tinha uma vantagem que eu gostava muito de política e eu gostava de ouvir jornais, assistir telejornais e televisão, e isso fez com que eu conseguisse dominar mais de um idioma morando fora do Brasil. No entanto, quando eu me converti, a primeira sensação que eu tive é que me faltava capacidade de compreender o que eu estava lendo. Eu lia a Bíblia e falava com Deus, falava, Deus, eu não entendo o que está escrito aqui. Por favor, toque na minha mente, toque na minha memória, faça com que eu compreenda, me dê sabedoria suficiente para ter compreensão das coisas que aqui estão escritas. Eu me converti no dia 3 de agosto de 2013 e no final do ano eu conheci eu já tinha, né, o conhecimento da Igreja Presbiteriana da Graça, em Mogi das Cruzes, que foi o lugar onde eu saí da minha adolescência, onde eu deixei de congregar, e eu voltei para aquele lugar após a minha conversão e passei um tempo muito precioso com eles. E o pastor, ele foi muito enfático e eles tinham um centro de treinamento em janeiro e ele falou para mim que eu deveria começar aquele centro de treinamento que eles chamavam ministerial para eu ter um pouco mais de compreensão das coisas. E eu entrei ali para estudar teologia a primeira vez, logo com um pouco mais de 6 meses de convertido, além do tempo que eu dedicava dentro de casa para poder conhecer mais. Minha irmã me deu todo o auxílio necessário para que eu parasse e me dedicasse a isso, mas era algo que eu nunca tinha me dedicado, eu não sabia o que era estudar, eu não sabia o que era ler, eu não sabia nada, era um processo muito novo, e foi assim então que ali eu comecei a desbravar o mundo dos livros. Comecei a ler várias coisas, comecei a passar bastante horas, comecei a ler muitas escrituras, passei vários dias debruçado, principalmente nesses primeiros meses, nas escrituras, aonde em torno de 10 meses eu devo ter lido a Bíblia aproximadamente umas 20 vezes, ela inteira. Foi assim que eu intensamente me debrucei então para conhecer mais daquilo que para mim era tudo novo. Mas eu precisava de um toque e eu compreendo que Deus respondeu essa minha oração e colocou um toque na minha mente. A partir dali eu precisei então voltar ao estudo, fazer as coisas que era necessária, precisava me formar tal, e eu fui nessa direção fazendo provas para poder eliminar as matérias. E foi algo que chamou bastante a atenção das pessoas, porque eu tinha em torno de 70 provas para terminar os 3 anos. Normalmente as pessoas demoravam bastante tempo
e eu estudei 40 apostilas, fiz 70 provas, apostilas mais ou menos de 100 páginas, cada uma delas. Eu estudei 40 apostilas, fiz 70 provas no período de 3 meses. Eles ficaram assim, em choque, apavorados, porque não tinham visto ainda alguém que se debruçou dessa forma para poder conseguir terminar o quanto antes aquilo que eu tinha deixado passar. Mas é óbvio que isso ainda não me deu a capacidade de conseguir compreender com mais profundidade as coisas, e muita coisa eu tenho entendido hoje, depois de quase aproximadamente 6 anos dessa trajetória. Estou colocando vocês para vocês para compreenderem isso, justamente para demonstrar que é um processo de descoberta, é um processo de aprendizado, e eu decidi adentrar nele sem pretensões nenhuma, era por gosto, se tornou um hobby. E eu entendo que normalmente quando nós temos uma vida agitada, quando nós estamos constantemente fazendo coisas que nos dá prazer, como sair, se divertir, tudo aquilo que era coisas que eu dava valor à vida, nós precisamos colocar outra coisa no lugar. E precisamos colocar outros valores, eu chamaria até de outras virtudes nesse lugar, justamente para que a gente tenha a capacidade de preencher o nosso coração daquilo que vale a pena, aquilo que tem a capacidade de transformar o nosso ser, transformar tudo que somos. Porque o aprendizado, ele tem essa capacidade de fazer com que nós saiamos da onde estamos como uma pedra bruta e sejamos lapidados. Mas todas as vezes que você é colocado nessa posição de ser lapidado, isso gerará em você um sofrimento, uma dor, e muitas das vezes as pessoas não passam por esse período justamente porque você vai começar a se auto-perceber, você vai analisar a sua vida e você vai começar a fazer alterações e tudo fica mais claro para você, até mesmo na compreensão dos seus sentimentos, das suas emoções, tudo isso se torna um pouco mais límpido, sabe? E diante disso, isso provocou em mim, então, um desejo, uma busca. E foi uma busca meio que solitária, desbravando os lugares e desbravando as áreas do conhecimento, e aí eu me debrucei. Anteriormente, eu me debrucei muito sobre o campo da teologia, me debruço até hoje, é o que eu tenho como principal área de pesquisa. Eu me debrucei sobre a psicologia nesse princípio para poder compreender um pouco sobre a dinâmica que é a psicologia em si, entender algumas áreas, tentar compreender as emoções humanas, também a psicanálise. Depois eu fui tomando outras áreas, também a logoterapia nesse período, achei interessante, é algo que eu trago sempre para poder refletir sobre, até que eu fui entrando para lugares ainda um pouco mais profundos, a partir da cosmovisão cristã, a filosofia cristã, e por fim me debruçar direto na filosofia, algo que eu já tenho feito há algum tempo, mas hoje lendo mais alguns pensadores que não são cristãos, para poder compreender onde nós estamos inseridos, qual é o pensamento do momento. E nisso também acabei dando aula de história da igreja, comecei a compreender mais profundamente. A partir do momento que você ensina, você aprende mais. E aí eu consegui compreender, tenho compreendido, né? Não totalmente, ninguém compreende totalmente, ninguém sabe tudo, eu estou aprendendo, mas diante disso, diante de todo o conteúdo que tem sido exposto para mim e para você na internet, tem sido muito conteúdo de baixa qualidade, eu entendi que chegou a hora. Uma hora que eu relutei, ou talvez por conta de querer que tudo fosse tão perfeitinho, e eu acredito que está, sim, muito bem feito, com muita excelência, porque eu acredito que é isso que você merece, eu acredito que você precisa disso, porque já que tantas pessoas proporcionam isso, eu acredito que esse é o momento justo. E para te apresentar tudo aquilo que nós iremos fazer daqui para frente, o tempo que eu irei dedicar a vocês e como eu irei ensinar vocês a partir desse lugar aqui,
eu quero apresentar para vocês esse formato, que são 3 áreas que eu quero trabalhar com vocês, que é a teologia em si, trazer uma linguagem para que você compreenda no nosso dia a dia reflexões teológicas úteis para as nossas vidas. Também irei trabalhar com vocês sobre a atualidade, isso que está acontecendo, sobre tantos assuntos que aparecem no dia a dia, seja na política, seja na sociedade, seja notícia, algo que eu repute por necessário trazer para vocês, e sabendo da confiança que vocês têm na minha vida e naquilo que eu tenho para passar para vocês, e também sobre reflexões. Trazer um pouco de esperança diante da imensa desesperança que nós temos vivido nesse tempo. E aí você me acompanhando, então, nessa jornada. Várias outras coisas virão, tem um projeto de trabalho para o ano de 2022 já traçado quase todo, para dedicar esse tempo a vocês. Você que não me conhecia ainda, é uma oportunidade aqui de me apresentar. Eu sou o Robert Diego, tenho alguns anos aí e estou aqui justamente para poder trocar experiência com você, ensinar aquilo que eu tenho aprendido e aprender junto com vocês aquilo que como vocês estão recebendo e o quanto que esse conteúdo tem sido útil para a vida de vocês.